Olá pessoal, o meu nome é Júlio Faria. Vamos conhecer um pouco sobre a crise econômica de 1929. Vamos identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa, bem como analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global. Crise é um momento difícil de um processo ou conjunto de etapas, isto é um período de desordem e de caos, acompanhado de busca penosa de uma solução. Viver um momento de crise é viver momentos de transformação. As crises fazem parte da própria dinâmica da sociedade humana. Os Estados Unidos foram os grandes beneficiados com a Primeira Guerra Mundial. Como o conflito não foi travado em seu território, a economia do país não sofreu os danos causados aos países europeus. A Primeira Guerra Mundial destruiu grande parte dos parques industriais dos países europeus, permitindo aos Estados Unidos se tornar os principais exportadores mundiais de mercadorias, como máquinas, insumos agrícolas, remédios, materiais bélicos, alimentos, vestuários, etc. O modo de vida norte-americano parecia um modelo perfeito para a felicidade e bem-estar de todos, conhecido como American Way of Life. Entretanto, a partir de 1925, o crescimento econômico norte-americano não apenas parou, como começou a regredir. Os bancos e o governo ofereciam muito crédito para estimular a produção e gerar emprego, renda e consumo. Entretanto, o dinheiro era retirado dos setores produtivos e investido em ações na Bolsa de Valores de Nova York, o que reforçou a especulação financeira. Como resultado, a maior parte das empresas ficaram endividadas, porque produziam muito e vendiam pouco, devido à redução do poder aquisitivo da população causado pelo desemprego. E com o desemprego vieram as greves e protestos, e com as falências das empresas veio a depressão ou diminuição da produção, e por falta de consumo veio a deflação ou baixa dos preços das mercadorias. A partir de 1929, a situação ficou insustentável. O valor das ações cresceu rapidamente e artificialmente. Por outro lado, muitas das empresas que essas ações representavam estavam à beira da falência. O dia do apocalipse financeiro foi o dia 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra ou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como tudo aconteceu? Muitos investidores aplicavam na bolsa usando créditos bancários, esperando que suas ações compradas das empresas subissem de preço. Os bancos emprestavam o dinheiro das contas correntes e dos poupadores aos investidores, esperando estes investidores receberem com juros e correção monetária. No mês de outubro, ocorreu uma grande corrida dos investidores para vender suas ações na Bolsa de Valores, o que provocou a queda acelerada no preço delas e a falência de milhares de investidores. Após a quebra da Bolsa de Valores, as ações dos investidores ficaram praticamente sem valor e eles não tinham como pagar os seus empréstimos aos bancos. Os bancos, por sua vez, não tinham como repor o dinheiro dos correntistas, dos poupadores e das empresas. Assim, quase todo o dinheiro desapareceu do sistema financeiro. Em 1933, o presidente democrata eleito Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos. O novo presidente adotou um plano econômico baseado nas propostas do economista inglês John Keynes, que pregava o papel regulador do Estado na atividade econômica. Esse plano ficou conhecido como New Deal, ou Novo Acordo, e foi financiado com dinheiro público obtido com o aumento de impostos. Os principais pontos do New Deal foram os seguintes: a produção econômica teria um limite com incentivos à exportação, empréstimos a juros baixos, compras pelo governo de ações e de nacionalização de empresas em processo de falência, jornada semanal de trabalho reduzida, fixação de um teto para o salário mínimo, construção de obras públicas, estradas, pontes, usinas e hidrelétricas, escolas, parques e hospitais. No Brasil, a crise de 1929 afetou diretamente o principal produto de exportação, o café, além do açúcar, cacau e algodão.
principais produtos de exportação. Além disso, a crise de 1929 reordenou a economia brasileira, que era agrária e exportadora, para iniciar um processo incipiente de industrialização, pelo menos na produção de bens de consumo leves e não duráveis. Ao mesmo tempo, na Europa, a crise de 1929 ajudou a fortalecer o surgimento de regimes totalitários, como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Pois, historicamente, todos os regimes autoritários nascem e se desenvolvem em momentos de crise. O nazismo foi a principal ideologia totalitária que fundamentou a Segunda Guerra Mundial. A crise de 1929 foi uma crise de superprodução do sistema capitalista, onde houve um desequilíbrio entre a oferta e a procura, causada principalmente pela especulação financeira, onde o governo norte-americano teve que intervir, pondo fim ao que chamamos de capitalismo liberal de Adam Smith.